raio-x, eu fiz exame de sangue, eu fiz eletrocardiograma, ecocardiograma e deixei a ultrassom por último. Eu entrei para a sala, a médica começou a me examinar. Então ela colocava o aparelho de um lado, colocava do outro, e ela voltou para o lado esquerdo de novo. E ela ficou no lado esquerdo, eu percebi que mais ou menos uns 20 minutos. E aí a minha cabeça estava assim, nossa, eu tenho um compromisso, eu preciso sair daqui logo. Ela virou e ela falou assim para mim, olha, eu vou te encaminhar para biópsia, de urgência. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, biópsia? Ela falou assim, é. Aí eu falei para ela, eu preciso me preocupar? Ela disse para mim assim, a aparência dele é preocupante. Só que a minha ficha não tinha caído ainda. E eu lembro que entrou mais 2 médicas na sala, elas começaram a conversar entre elas, e ela pediu que eu me trocasse e fosse até a recepção para marcar essa biópsia, e que eles não iriam esperar a aprovação do convênio, que na segunda-feira eu já teria que estar lá às 7 horas da manhã. Eu saí assim, meio assim, sem entender o que ela estava falando. Mas quando eu cheguei na recepção, a moça falou assim, olha, a senhora precisa estar acompanhada para fazer esse exame, que ele é um pouquinho complicado e pelo que a médica falou aqui, é um CA de mama. Aí eu falei, CA? Ela falou assim, é um câncer de mama. Eu recebi aquela notícia com um impacto tão grande que eu perdi o chão. Eu lembro que eu nem sei como foi que eu saí daquela clínica, porque eu estava na calçada, eu andei de um lado para o outro e eu não consegui enxergar o meu esposo do outro lado da rua. E aí, quando ele me viu, ele até me chamou, aí eu olhei e eu nem sei como eu atravessei a rua para encontrar com ele. Eu lembro que eu entrei no carro e ele falou assim para mim, te machucaram, amor? Aí eu só fiz sinal com a cabeça que sim, mas eu não contei nada para ele. E eu falei assim para ele, a gente pode conversar um pouquinho? E ele falou assim, o que está acontecendo? E aí eu olhei para ele e eu falei assim, olha, eu estou com câncer. Aí ele falou assim, quem disse que você está com câncer? Ele falou assim, a médica pediu uma biópsia para segunda-feira com urgência. Segunda-feira nós estávamos lá para fazer essa biópsia. Doída, eu estava chorosa demais. Resumindo esse trajeto da biópsia, a biópsia foi inconclusiva e eu tive que fazer novamente. Depois de 3 dias, escolhi a nova biópsia, ela me mandou por e-mail, aí lá vai a curiosa, abri. Só que quando ela falou assim, a senhora recebeu? Eu falei assim, recebi. Ela falou assim, tá, mas você avisa o cirurgião que o exame foi para Botucatu, para imunistoquímica. E eu falei assim, eu vou morrer, Senhor. Agora eu vou morrer. Como que eu vou contar para as minhas filhas que eu tô com câncer? Senhor, eu casei tem 2 anos. Como que o Senhor permitiu eu me casar se eu vou morrer? E ali eu comecei a falar com o Senhor. Confesso que o medo invadiu a minha alma. O medo tomou conta de mim. E quando o meu esposo chegou, eu contei para ele, ele falou assim, calma. O médico não falou nada ainda, você está falando porque você recebeu o exame por e-mail, porque ela falou para você que vai para a imunistoquímica. Irmãos, e eu li o exame. Era um carcinoma invasivo positivo para receptor de estrogênio e progesterona, de grau 3. Contei para a Gi que hoje que eu fui ler o nome disso, porque na hora a gente recebe, a gente não quer saber o que é, o que não é, a gente só quer saber do remédio que a gente vai tomar. A gente só quer saber do socorro do Senhor, porque há um momento, irmãos, que é só o Senhor na vida da gente. É só Ele que pode nos aliviar, é só Ele que pode nos curar. Se Ele não quiser nos curar, irmãos, não há medicação na terra que faça isso acontecer. E ali, eu lembro que
quando voltou essa imunistoquímica, eu já tinha uma consulta agendada, já conhecia a médica oncologista que cuida de mim. E comecei o início das quimioterapias, irmãos, em 1º de junho de 2021. Eu fazia 2 tipos de quimioterapia, docetaxel e carboplatina. Eram 9 bolsas. A primeira sessão levou 7 horas para eu ficar dentro do hospital. Toda vez, irmãos, que eu ia para a quimioterapia, eu não ia feliz, não ia radiante. Às vezes eu estava sorrindo, mas dentro de mim eu estava quebrada. Às vezes eu entrava dentro da sala e eu já chorava antes das enfermeiras chegarem até mim, porque eu não queria estar ali. E dentro da minha cabeça eu falava: Senhor, o Senhor pode fazer com que essas medicações elas sejam a minha cura, porque é só o Senhor que pode fazer isso por mim. E eu lembro que meu esposo sempre esteve ao meu lado. E ele falava assim para mim: fica calma, vai dar tudo certo. Às vezes ele até brincava, fazia piada. E quando começava a correr aquelas medicações, alguma delas, eu não me recordo o nome, mas quando elas começavam a entrar no meu corpo, ela me dava a sensação de desespero. Nada estava bom. A minha vontade era de sair correndo, eu começava a chorar. E de repente eu apagava. E muitas das vezes eu estava muito mal e eu queria fazer que eu estava bem. E hoje eu estava falando com meu esposo, eu falei assim: amor, eu comecei a tentar relembrar das coisas que eu vivi, mas algumas coisas eu não consigo. Aí ele falou assim para mim: não, teve dias de você estar mal, teve dias de você chorar muito. E eu falei assim: por que será que eu bloqueei isso? Eu lembro que uma vez eu falei: Senhor, faz com que eu passe por tudo isso, mas sem negar o seu nome, sem murmurar, sem maldizer, Senhor. Isso era dentro de mim. E eu falava: Senhor, me dá forças. E eu lembro que muitas vezes, meu esposo, ele sempre esteve ao meu lado, mas às vezes eu via que ele estava triste, porque ele já tinha passado por algo relacionado ao câncer, já sabia do sofrimento. Então, quando a gente sabe, irmãos, automaticamente a gente relaciona com morte, com perda. E durante o caminho do meu tratamento, eu perdi amigas que estavam lutando a mesma luta que eu. E às vezes eu me encontrava sem esperança. E eu falava: Senhor, elas não perderam a batalha para o câncer, foi o Senhor quem as chamou. E eu sempre colocava isso dentro de mim: o Senhor as levou. Mas ao mesmo tempo a minha carne ficava com medo. Várias vezes, irmãos, eu falava: Senhor, me ajuda a passar por esse vale. Esse vale, se o Senhor não passar comigo, eu não vou conseguir. Só voltando um pouquinho, eu lembro da minha 5ª quimioterapia. Eu cheguei para fazer, nesse dia eu estava feliz. E a minha médica me encontrou e ela falou assim: você não perdeu o cabelo ainda? Aí eu falei assim: não, a senhora falou que eu ia perder na primeira, não perdi até agora, só falta uma, não vou perder. E ela falou assim: 7 dias você vai perder. E eu falei assim: não vou não, não vou não. E eu lembro que isso foi no dia 7 de setembro. Eu levantei, eu fui pentear meu cabelo, começou a sair aquele monte. Começou a sair e eu falei: meu Deus, não vou pentear mais não. Não contei pro meu marido. À noite a gente tinha um churrasco na casa de um amigo nosso. E aí eu nós fomos pro churrasco. E quando nós voltamos, eu fui tomar banho, porque o cabelo estava cheio de fumaça. E aí eu lavei e saiu um monte. Quando eu fui secar, saiu o dobro. Eu olhei pro azulejo do banheiro, estava cheio. Comecei a chorar. Meu marido falou assim: amor, é só um cabelo, calma, vai crescer.
E dentro de mim falava assim, não, mas eu vou ficar muito feia, sem cabelo. A minha médica falou que eu ia perder na primeira, só falta uma, vai cair agora. Caiu, irmãos. E eu lembro que, para a mulher, eu acho que, para todas nós, né? Para mim, perder o cabelo foi um pouquinho difícil. Mas depois que isso aconteceu, foi um alívio, porque ninguém queria raspar minha cabeça em casa. E então eu marquei um horário no salão de uns amigos nossos, eu fui lá, eles me levaram para a sala da noiva. Olha como que eu fui tratada, fui para a sala da noiva e eles começaram a raspar minha cabeça. E eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, o Senhor falava assim, filha, não é para a morte. É para que o meu nome venha a ser glorificado. E ali, irmãos, eu lembro que a minha filha mais velha me acompanhou junto com meu genro. E eu tinha comprado uma boina. E eu levei essa boina. E quando eu saí do salão com a cabeça raspada, eu olhei para aquela boina e eu falei assim, eu não vou usar. Eu não vou usar. E eu saí sem a boina e eu lembro que o meu genro com a minha filha queria me levar de carro até em casa. E eu falei assim, não, eu vou andando. E quando eu saí do salão, na rua da minha casa tem uma escolinha infantil. E era o horário que as crianças estavam saindo da escola. E o menininho, eu acho que ele devia ter uns 6 anos. Ele gritou para mim de dentro da van, ô tia, a sua careca é tão linda. E eu lembro que eu sorri, e eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, se tudo isso que eu estou passando servir para que o seu nome seja exaltado, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, eu aceito passar por tudo isso, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que eu não sei o vale que vocês estão enfrentando. Eu estou contando para vocês hoje de um câncer que eu tive. Eu não tenho mais. Mas eu não sei se o vale da ansiedade, da depressão, do desemprego, do problema na família, problema financeiro tem assolado a sua vida. O Deus que me curou do câncer, Ele é um Deus tão poderoso que Ele pode solucionar o seu problema. Ele pode, o que você quer que Ele seja hoje? Que Ele seja o seu amigo, o seu advogado, o seu juiz, o seu terapeuta, o seu médico. Ele está aqui. É só você pedir ao Senhor aquilo que você quer. Lance sobre Ele a tua ansiedade.